Vamos lá, gente. Mais um episódio aqui do Meu Negócio é Diversão. Hoje com uma amiga minha de muitos anos. Uma pessoa com quem eu posso dizer até que iniciei, né? Uma das pessoas que me deram oportunidade há muitos anos atrás, ou poucos anos atrás. Sou um garotinho de 20 anos. Brincadeira, né? Piadas à parte, estamos aqui com a Patrícia François, uma fera braba aqui dos eventos, dona da agência François, foi também promoter durante 10 anos da Maximus, uma boate icônica, um clube icônico, né? no Rio de Janeiro, né, Melo? Sim. Fala aí, faz suas considerações, Melo, por favor, para essa nossa querida convidada, uma mulher, né? Precisamos de mulheres empreendedoras, como a Patrícia. Né? Patrícia de referência, né? Referência Rock in Rio, então vai ter 25 anos de estrada, vai ter muita coisa para somar. E eu tive a honra de ir na matinê da Maximus, né? Mas nunca esqueço, que era a primeira matinê que eu fui na minha vida, foi no fã-clube, que era no quarto andar do Rio Sul. Perfeito. A primeira experiência que eu tive com entretenimento. Ali era legal pra caramba, fã-clube. Que era muito maneiro. E a Maximus era lá no 34º, então 40º. era 44º, né? Então era a Maximus, assim, demorou pra ter ali, conseguir ir na matinê. E a Night era muito conhecida, né? Sim, e a Maximus era uma coisa assim, um pouco inalcançável, né? Difícil de entrar. Literalmente, né? Tinha uma pessoa que barrava todo mundo. Não era menininho assim, a gente não podia entrar. Né? Só na matinê. Só o fã-clube. Só na matinê. Pois é, exato. E ela vai falar da matinê também. Eu não lembro se foi matinê ou festa agora, se teve uma Pode festa. Ser matinê. Pode ser matinê. Pode ser matinê. Bom, Patrícia François, por favor, conte pra gente aqui como você começou essa empreitada, desde o inicinho, por que você dedica a sua vida ao setor. E agora também uma outra história que você vai contar mais pra frente, mas conta pra gente a sua história. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Patrícia François. Eu vim da comunidade chamada Prazeres, que fica em Santa Teresa. É um lugar que fala muito da minha história, da minha essência e por que eu decidi empreender, né? Eu acho que tem a ver também de onde eu vim e onde eu queria chegar. Então, eu vim de lá. E, quando muito jovem, eu participei de um programa que se chama FEEM, que é Fundação Estadual de Educação Menor, que eu acho que hoje é o Jovem Aprendiz, é similar a esse programa. E eram para jovens carentes de comunidades. E eu participei do programa. Como eu tinha muito altas habilidades, em 3 meses eu já fui promovida e eu pude escolher a empresa que eu gostaria de estar. E eles davam um leque de opções. Uma delas era a Rio Tour, a Tours Rio, Arthur Andersen, Docas, entre outras. E aí eu fazendo uma pesquisa rápida, na nossa época não tinha ainda o celular, né? Nós íamos ler, né? Mais, né? Então nós buscávamos as informações em jornais, revistas, né? E aí eu fui procurar mais saber sobre as empresas e onde eu gostaria de estar. E eu escolhi a Rio Tour, lógico, né? Claro. Tinha tudo a ver com a minha pessoa, Sim. Festa, noitada, carnaval ali. Carnaval. E não só isso, eu trabalhava no setor, por muita coincidência, eu fui parar num setor que era voltado para os eventos. Então, era a coordenação de credenciamentos e eventos, grandes eventos, que é Hollywood Rock já era Rio. Credenciamento, né? Nada já por era acaso. Credenciamento, já era credenciamento. A gente começa a entender a origem das coisas, né? Muito legal. legal. Os pontos, né? E eu só tinha 14 anos, né? E caramba! Eu comecei na Rio Tour aos 15 anos, recém-mãe, né? Eu tinha acabado de ter meu filho, sem saber que eu estava tendo um filho, mas isso é outra história. Passemos. E lá na Rio Tour, eu caí com um italiano chamado Antonio Giolillo, e eu tinha mais 2 chefes, que era a Raquel, que faleceu recentemente, e o Carlos César. Só que eu era muito difícil, eu era uma criança bem complicada, porque eu falava muita gíria, afinal eu vinha de uma comunidade e o vocabulário não é igual o debaixo do asfalto, né? Então lá nós tínhamos uma linguagem própria, né? Digamos assim. Então eu falava muita gíria e eu falava muito rápido, então ninguém conseguia entender o que eu falava. Era muito complicado eu me expressar.
porque eu falava 178 rotações por minuto. Não, e você sempre foi e continua sendo muito agitada, né? Acelerada, agitada. Não, mas é bom, né? Isso é ótimo. Tem Se é suas 1000 por vantagens e hora. desvantagens, né? Não, mas é bom, eu gosto. E aí, Ligada na tomada. ligado 220, caí no setor, falei, cara, isso aqui é a minha vida, vamos lá. Cara, fui uma das primeiras menores a ir pro carnaval no São Bódromo, trabalhar com isso, né? Depois fiz Hollywood Rock, Rock in Rio, tudo estando na Rio Na Tour. Rio Tour. Até meus 18 anos, que é quando vencia o meu contrato, porque lá era um estágio, e aí você era ou não contratada, né? Moral da história, não fui contratada. Acho que minha competência era muito, sabe? Então, eles não queriam uma pessoa de tanto calibre dentro da empresa. E não fui contratada. Tá. Me demitiram. Tá bom. E eu falei, o que eu vou fazer da minha vida com um filho, né? Sim. Pequeno. Sim. Vamos lá, vamos se reinventar. Fui trabalhar numa empresa chamada Perla Renaissance, que era montagem de joias para um francês, que se tornou meu melhor amigo, Didier. Não deu muito certo. A parada era muito, sabe, sentadinha, organizadinha, para mim não funcionou. E aí eu olhei no jornal que estavam precisando de uma promoter no Maximes. Eu não sabia nem o que era isso. Você viu um anúncio? Era um anúncio? Era um que botaram? anúncio, precisa-se de promoter no Maximes. Eu falei, cara, isso aí deve ser maneiro. Eu vou lá. Cheguei lá, tinha uma fila. Botei um currículo embaixo do braço. Que coisa curiosa, né? Feito pelo meu digníssimo chefe, que me amava, por sinal, Antônio Angiolillo. Botei meu currículo atrás do braço e fui para a entrevista. Só que quando eu cheguei lá, eu era a única meio metro, porque só tinha modelo. As mulheres eram lindas. Eu olhava para elas e falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, cara, elas têm beleza, eu tenho competência. Então, vamos na competência e esquecer um pouco a beleza. Na época, eu era bem desprovida de beleza, sabe? Acho que eu melhorei muito com a idade. E aí, foi passando. A fila continuava, eu com o meu currículo e eu só meditando. Sou melhor que elas. Eu vou ganhar essa vaga. Sentei para a entrevista. Tá bom, não me ouviram nem 10 minutos. Você não se qualifica no cargo. Aí eu virei e falei, olha, vamos fazer o seguinte. Eu topo trabalhar 1 semana de graça e 1 semana vocês me pagam. 1 semana de graça, 1 semana vocês me pagam. E aí depois vocês decidem se querem ou não me contratar. Disseram não. As pessoas que estavam me entrevistando, nisso tinha uma porta entreaberta. Falei, tem alguém importante ali, vou continuar falando. E eu não deixava as pessoas falarem. E eu continuava. Deixa eu tentar, olha, eu já fiz isso, já fiz Rock in Rio, já fiz Hollywood Rock, trabalhei na coordenação de credenciamento. Eu entendo demais de evento. Cara, me dá uma chance. Me dá essa oportunidade que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Até aí tá tudo bem, né? Daqui a pouco vem a diretora. Era a diretora. Uma mulher linda, dos olhos azuis, chamada Patrícia Campos. Ela, eu gostei de você. Vamos te contratar. Vamos te dar essa oportunidade. E eu falei, sério? Né? Meio... Sim. Será que é verdade? Você mostrou vontade, né? Mostrei vontade e, assim, não vai me pagar, Sim, né? sim. Eu vou trabalhar de graça. Claro. Também tem isso, né? Tá se arriscando ali, né? Ambos, acho que era uma troca. Sim, claro, né? claro. Me contrataram. Até aí tá tudo bem. Quando eu cheguei, eu dei de cara com um cara francês chamado Nick Croix. Eu virei pra ele e falei, esse cara vai ser meu aliado. Quero aprender tudo. Engraçado, né? 2 franceses na Dois sequência. franceses. É. E aí eu falei, cara, ele era incrível. Nick Croix já faleceu também, que se tornou meu grande amigo. E aí eu falei assim, Nick, meu nome é Patrícia, eu preciso aprender tudo que tem nessa casa. Eu quero aprender como se faz um bar, eu quero aprender como se coloca uma mesa, en place. Muito legal. Eu quero aprender como se faz uma cartela de consumo, eu quero fazer drinks, eu quero fazer recepção, eu quero fazer caixa, eu quero cautelar a arma, eu quero entender como a casa funciona. Ou melhor, eu queria me tornar indispensável. Né? Porque ali ninguém fazia o que eu me propus a fazer. E ele né? era o quê? Ele era o gerente geral? Ele isso? era o gerente geral da noite. Da noite. Né? Ele cuidava de toda a casa. Ele, ok. Ele me abraçou, ele, seja bem-vindo. Eu vou te ensinar tudo que você está disposta a aprender. E aí, toda semana que eu não trabalhava, que eu não ficava na entrada vendo como é que a outra pessoa trabalhava, eu estava com ele. Então, eu estava dentro do bar, eu estava na recepção,
E eu fui aprendendo, absorvendo tudo que eu pudesse. Eu falei, cara, eu vou ser a melhor nisso aqui. E eu vou ser contratada. Passou um mês, fui contratada. Óbvio, né? Eu era incrível. Só que aí tinha um problema. Eu não conhecia ninguém, nenhum famoso, nenhum artista. Então as pessoas eram meio arrogantes. Vamos supor assim, eu não sei se pode usar esse termo hoje em dia. Sim, sim. Mas eram bem soberbas, sabe? Sim. Tipo assim, eu, né, sou, Sim. eu posso. Sim. E eu, uma menina humilde, recém-saído da comunidade, né? Porque eu saí da comunidade aos 15 anos de idade e fui morar com a minha chefe em Copacabana, a Raquel, que era minha segunda chefe na Rio Tour. E aí, ok. Comecei a fazer relacionamento, comecei a conhecer as pessoas. E tô ali, mas eu ainda era subordinada a uma outra pessoa. E em um determinado momento, eu não virei subordinada de ninguém. Eu assumi a vaga, eu virei a chefe. E comecei a botar para fora todos os projetos que eu gostaria, que estavam na minha cabeça e que eu gostaria de praticar ali. Né? E ali seria um bom lugar para praticar. Só que eu não conhecia uma pessoa que era importantíssima. O meu chefe, Patrick Howlett Martin. Ele estava viajando com o Pierre Cardin na época. E aí, quando ele chegou, e ele olhou para mim, meio metro, né? Quem é essa garota? Aí a dona Patrícia é a nova contratada. Mas ela não é o perfil da casa. Ela não é o perfil, mas ela é competente. E ali, eu fui mudando a casa. Ele não me aceitava muito bem. A gente tinha uma certa... 2 arianos juntos, né? Então... Sei como é que é. Biga, era guerra, sabe? Tipo assim, ele falava, eu rebatia. E eu não baixava a cabeça. Eu sou bem dessas, assim. Se eu acho que eu estou certa, vamos levar a questão até o final. E aí, a gente batia muito de frente, sabe? De ideais. Porque eu acho que você tem que ter respeito por todas as pessoas, de todos os segmentos. A forma que você fala, a maneira que você se coloca. Você vai ter muito mais proveito se você trouxer a sua equipe para você e não fazer ela virar contra você. E como é que a gente traz equipe? Parecendo com eles. Dizendo para eles, olha, eu não sou diferente de você porque eu tenho um cargo melhor que o seu. Se a gente somar forças, a gente vai fazer isso aqui funcionar e vai ser incrível. E era essa a minha filosofia. Sim. Só que francês, né, não é bem assim, era bem difícil. Só que a gente, no primeiro momento... parecia gladiadores, sabe? Sim. Só que depois ele começou a comprar as minhas ideias. E aí eu comecei a criar projetos novos na casa. Um deles foi a Segunda-feira, onde a gente recebia atores começando com peças de teatro, lançamentos de livros. Teve o livro do Oswaldo Montenegro, que foi lançado lá. Depois a gente criou a Terça em Estilo, que era voltado para cinema, televisão, desfile, e a gente teve muito desfiles da Estácio, entre outras. A gente abria a casa para esses novos talentos que estavam começando e não tinha aonde apresentar, né? E como a casa era um nome de muita referência, por que não ali? Então, isso foi, só que para mim não bastava. Eu falei, cara, como é que eu vou trazer os artistas internacionais para cá? Já sei. Canecão, Zeca Priori. Sim. Nunca tinha ouvido falar no cara, não sabia quem era ele. Peguei o telefone e fiquei, oi, Zeca, tudo bem? Meu nome é Patrícia, muito prazer. Muito bom, eu sou a promoter aqui do Maximes, eu queria ir bater um papo com você. Você me recebe? Assim. Ele me recebeu. Falei, olha, por que você não levar os seus artistas internacionais pro Maximes após os shows? Né? Acaba o show no Canecão, estamos aqui do lado. Isso aí. Só subir! Só que assim, inglês zero, né? Mas tudo bem, a gente faz mímica, tá tudo certo. E eu sou comunicativa, não importa o idioma, eu vou me comunicar. Tá bom. Fizemos, Zeca Prioli começou a mandar os artistas, foi sucesso. A gente recebeu Iron Man e, assim, ícones estrangeiros, mas não só estrangeiros, também brasileiros. Então começou a ir diversas pessoas incríveis para casa. E que deu, assim, o upgrade. Uma chancelada bizarra, né? Eu lembro. E como é que você... E nesse momento, a sua relação lá com Patrick? Com o Patrick? Era incrível. Incrível, sim. Aí começou a mudar. Ele começou não. ou não?
Mudar. Não, porque são dois arianos. Sempre tinha algum momento de sempre embate, tinha, né? Mas assim, ele já começava a deixar a casa mais por minha conta. Ele tinha que te engolir, né? De ver o teu talento, ver tudo que você tava realizando pra casa, né? Assim, eu acho que, na verdade, vem muito preconceito quando você vem de uma comunidade, né? Entendi. Eu acho que começa Sim. por aí. Isso Tinha existe, sim. isso um pouco, né? Tinha, não. Tem. Tem. Né? Perfeito. Continua tendo. Sim, Continua Isso sim. não mudou, É que, né? Não, hoje não, é o que- É politicamente disfarçado. correto. Eu quis dizer tinha no seu disfarçado. caso Hoje tem ali, muita hipocrisia. específico. No meu caso tinha muito. Tanto é que quando eu fui pro Maximes, ninguém sabia de onde eu vinha, porque meu currículo ele foi alterado. Né? Meu pai era construtores. Mentira, minha mãe era faxineira, meu pai era dono de um bar, um botequinho lá na comunidade, mas todos eles eram bem-sucedidos, sabe? No meu currículo. No meu currículo é fictício, né? Sim. O Patrick, de fato, só vai saber da minha história depois de eu estar lá. Até então, ele achava que eu era patricinha, que tinha saído de Copacabana e que tinham pais engenheiros, construtores. Ele não sabia que minha mãe... Se você falasse sua origem, você eu não fatalmente teria um emprego, ali. né? Sim. Naquela época, Já né? tinha a questão da altura, né? Altura, Assim, desprovida de tanta beleza, né? Não. Porque só era modelão. Não, eu sou linda, eu sei que eu sou linda. Então, eu acho você linda, só que a altura pega, A né? altura era A uma altura ali, questão. é, Por isso que eu só usava salto 15, entendeu? Então, eu sei o que você passa, Patrícia. Eu sei. Sabe, né? Nós temos quase a mesma altura. Só que eu não tenho, na esculacha. Assim, E é interessante falar que as casas naquela época eram outro momento também, né? Era uma... Não sei como é que era na Maximus, mas né, tinha as casas de antigamente, dependendo do tênis que você tivesse, você nem poderia entrar, né? A dependendo gente da vai roupa. pior. Vamos lá. O Maximus, ele tinha algumas regras para você frequentar. Na verdade, Isso era que ano, mais ou menos? Só pra... Maximus fechou em 2002. Foi quando a casa fechou, né? Sim. Então, bota aí 10 anos antes, né? Eu comecei, Sim, eu mais ou menos tinha ali 19. 92. As lembranças que eu tenho do Maximus foram as vezes que eu fui barrado lá. Que absurdo. Cascado. Não, tô brincando. Tô brincando, não é verdade. Eu fui barrado nas Foi, 2, 3 umas vezes. 2, 3 vezes. Normal. Por causa da altura, não? Não sei porquê. Era vestimenta. Alguém ia com a minha cara lá. Né? Alguém... Brincadeira. Não, o que acontece? O Maximus, ele tinha uma regra. Ele seguia muito o conceito das boates internacionais. Então, vestimenta era muito importante. Então, você Dress não entrava code, de né? camiseta regata, você não entrava de tênis, no book. Lembra? Headley, no book. Nem pensar, no Então foi book. por isso. Então foi isso. No book. Então foi isso. No book era o caos. Ninguém entrava. Então, assim, você tinha que estar muito bem vestido para adentrar dentro da discoteca. E o que eu acho bacana, sabe? Você se arrumar todo, sabe? Se montar para ir uma boate. Tanto é que eu não repetia roupa, só para você entender. Eu não repetia roupa. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa, tá? No início, tá? Então, eu pegava emprestado dos amigos, das amigas, para poder estar sempre muito bem vestida. Bem vestida não, porque também eu era um pouquinho brega. Fui melhorando com o tempo. Então, você tinha a questão de visibilidade. Tipo assim, aquela pessoa não pode entrar porque ela não tá com a roupa que convém para casa. Sim. E outro problema, não entrava homem sozinho. Não entrava mais Não, sozinho. porque qual era a ideia da casa? Que tivessem mais mulheres do que homens. homens. Sim. Porque os homens não iam querer brigar, eles iam se Sim. entreter com outras coisas. Sim. Com paquerar, Sim. né? E o que existia muito, né? Tipo assim, o Maximus era uma casa onde tinha uma lotação, que eram 800 pessoas. No rotativo, a gente batia 2.500. Pra quem não sabe, ficava no último Na andar Torre da do Torre do Rio Rio Sul. Sul. Na Torre do Rio O Sul. último andar. Rio de 360 Janeiro. graus no É. Rio de Janeiro, Uma né, vista gente? alucinante. 360. É muito alto. Né? Né? É muito alto. E quando dava ventania? Eu não ia pra fora, porque eu era muito magra. Era a casa Vento me noturna levava. mais alta que tinha do Rio de Janeiro, Não talvez? existe. Não É existia. o prédio mais alto do Rio de Janeiro. É o Rio prédio Sul. mais alto do Rio de Janeiro. Ou É seja, o prédio mais alto do era Rio Sul. boate no prédio mais alto Do Rio Sul. Sensacional. O Rio Sul é o prédio mais alto. Eu não sei se ainda é hoje É o provável prédio mais que ele alto, né? está numa montanha ali, né? Ele tá Sim, num lugar coberto. já alto. e é muito Botafogo, alto. Copacabana, você vê tudo, né? É 360. E tem um heliporto. Ele já tá né? um pouco acima do nível do mar. Né? É muito alto. é. É muito alto. E a gente tinha um Réveillon,
que tinha os vipérrimos, que tinha acesso ao heliporto. Então, imagina a briga, a concorrência que era. E aí, continuamos. Então, tinha regras para entrar. Então, eu descia com uma lista, que 99% das vezes essa lista não existia, eram listas falsas. E eu descia, olhava para as pessoas e falava, olá, nunca vi na vida, seja bem-vindo. Ah, seu nome é Adriana. Se ela falasse, não, meu nome não é Adriana, ela não entra, né? Mas as pessoas já entendiam a sacada da casa. Exatamente. E aí, você tinha, assim, pessoas incríveis. Era lindo de se ver. Você não tinha briga, você não tinha confusão. E você tinha as penalidades também. Não é que não tinha briga. Tipo assim, tinha... Até acontecia, mas... Se brigar, você não voltava. Não voltava por quê? A gente tinha uma lista negra e eu fotografava e botava dentro do meu quartinho onde tinha cautela de arma. A tecnologia aí, ó. E tinha as penalidades. Tipo assim, você brigou na casa? 3 meses, 4 meses, 5 meses sem brigar. Só que como eu sempre fui uma pessoa de ter bons relacionamentos, e com todos, porque assim, eu diversas vezes fui pra cadeia, né? Fui pra 10ª DP, porque Normal, chegavam, né? as pessoas lá não podiam entrar. O que faziam? Chamava a polícia? Chamava a polícia. Aí a polícia vinha, Patrícia, vamos pra delegacia. Aí eu de... E levava mesmo? Levava. Eu ia de Joaninha, aquela, como é que é? Fusquinha? Como é que é aquela baratinha da polícia? Sim. Aí chegava lá na 10ª DP. O que aconteceu dessa vez? Falei, olha o estado dessa pessoa. Está completamente embriagada. Se eu deixar ela entrar na casa, o que vai acontecer? Vai ter briga, vai ter confusão. Por isso que eu não estou permitindo ela entrar na casa. Essa pessoa não consegue nem ficar em pé. Aí eu voltava para casa de novo. Isso acontecia frequentemente. Até você fazer bons relacionamentos. E aí eu comecei a fazer bons relacionamentos. É o filho da delegada, os amigos policiais. Então eu já não ia com tanta frequência para 10ª DP, entendeu? Passavam reto. Entendi um contexto ali, a dinâmica, como era, né? E você, na verdade, estava tentando evitar um problema maior. Exatamente. Evitar problemas maiores, porque eu acho que quando você já tem um nível de álcool, você não tem mais consciência, né, muitas pessoas, do que você está fazendo, né? Então, é complicado. E aí, assim, a boate bombou, sucesso, e aí vem um projeto novo, que é o quê? Me chega Alanzinho, junto com mais 2 empreendedores, 2 jovens, sentam à minha frente para me apresentar um projeto, que era Matinê. E eu olhei o projeto, olhei para eles, eu falei, gente, tão jovens e já empreendendo, vamos lá. Não sabia disso não, cara. Vamos abrir a casa. E abrimos a casa para eles iniciarem a Matinê. Eles iniciaram durante 6 meses, mais ou menos, se eu não me engano, né? Acho que foi. 6 meses, mais ou menos. Depois a casa assumiu a Matinê, porque eles... Pô, no começo, lá, 99, 2000, 2001, alguma coisa assim. Antes de 2001, porque durou a Matinê, ficou mais 4 anos, ela ainda funcionando. É que foi mais ou menos aí que eu fui lá. Então, na casa aí. Eu tava indo na tua matinê e nem sabia, olha aí. Olha isso. E aí, assim, eram jovens, sabe? Muito jovens. E eu adorava, eu sempre adorei isso, sabe? Eu sempre gostei de pessoas que não tivessem medo de empreender, sabe? Tipo assim, vamos lá, vamos botar nossa cara. Mas por que eles saíram? Só pra você entender. Não só porque a casa quis fazer a Matinê Opção, mas eles tinham outras casas que eles começaram a fazer as matinês. Sim. Então, eles começaram a ter uma rede de matinês em diversas casas que eles comandavam. Sim. E aí, quando eu assumi a Matinê, eu mudei algumas coisas, inventei algumas coisas lá que era bastante interessante, que hoje em dia ninguém faz mais, que são as festas lúdicas, né? Que a gente fazia porca e parafuso. Isso. A festa do sinal, né? A festa do blackout, onde a gente escurecia a casa inteira durante alguns segundos. Desligava a luz. A gente fez festa do apagão. A festa do blackout era uma coisa louca. Música, né? Acho que do Bonde Chegrão, não lembro de quem. Alguém botou uma multa, apaga a luz. E aproveitando também o momento da cidade, que tinham vários blackouts. Tinham vários blackouts. Noite do apagão. A palavra apagão veio dessa época, né? Veio dessa época. Foi a primeira festa que a gente fez assim, foi na Bedroom, festa adulta, né? Foi Noite do Apagão. E é muito louco. Bernardo fez a arte. Esse lance do blackout hoje em dia nem teria. Não teria como. Porque hoje, o conceito imagina. em si não faz o menor sentido para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Não. Naquela época tinha muito. Não era não. 30 segundos. Era 30 segundos. Não, era muito louco. E assim, era muito... E numa desses apagões, quebraram vitrô. Imagina. Mesmo? Tudo lá, tudo no Maximes foi feito à mão, né? Por um artista francês. Então, imagina, quebraram um vitrô.
Eu falei, nunca mais a gente tem festa do blackout. A gente pode ter qualquer festa, menos do blackout. Mas todas as outras festas davam muito certo, porque os jovens eram muito... Eles gostavam dessas coisas inovadoras. Então, eles sempre traziam novidades, né? E a gente empregava, naquela época, pra você ter uma ideia, eram 105 jovens de 12 a 17 anos. Porque também tem uma questão, maior de idade não entrava na matinê. Exato. Maior de 18 anos, né? Não tinha álcool, que era uma coisa muito importante, né? A gente vivia de biscoito, né? Batata frita, refrigerante e água. E o que era mais legal, quando a gente começou a empregar esses jovens, que era chamado de promoter, para eles serem promoter, eles tinham que estar bem nas escolas. Sim. Então, não era uma coisa assim, vou chegar lá, vou me candidatar. Não. A gente fazia muito questão de estar com os pais, saber como os pais, que aqueles alunos ali estavam trabalhando, ganhavam 50 centavos por filipeta. Eu ganhava 50 centavos. Por filipeta. Cada promoter tinha seu número e sua letrinha lá, A2, A5, B. B5, meu primeiro código, nunca esqueça. E você tinha os chefes da equipe, que eram 5, que cada 5 comandava X pessoas. E era muito organizado nessa época, né? Era muito organizado. Era um Ninguém nível de furava organização, fila. Assim, pra receber, eu lembro exatamente, funcionava muito bem. Funcionava muito bem. E aí foi assim, o boom. Tinha que ter uma logística boa, né? Era por elevador, Era assim, por o acesso elevador. não era fácil, tinha que ter uma... E a fila, pra você ter uma ideia, assim, a gente foi capa de diversos jornais, diversas revistas, abrimos video show, porque a fila chegava aí no Pinel. Então, você imagina que você tá no Rio Sul, né? E a fila vai no Pinel. Eles guardavam lugares na fila. Tipo assim, a matinê começava 4 da tarde, meio-dia, você já tinha uma fila absurda das pessoas guardando seus lugares, porque tinha também uma quantidade. A gente foi muito fiel à segurança, né? Tipo assim, independente do dinheiro, a segurança daqueles jovens era nossa responsabilidade. Né? Então, a gente cumpria isso muito cegamente. Então, ficava muitos jovens barrados. Então, eles choravam. Era bem triste, assim, sabe? Ver as crianças barradas, chorando. E é interessante que as matinês, elas funcionavam como um clube, né? Como clube. Mas só que sem bebida alcoólica. Então, para muita gente, que foi o meu caso, foi uma grande escola. Assim, tem vários produtores de eventos que vieram que estão hoje em dia renomados, consagrados, que vieram dessas cenas de matinês, porque você estava ali fazendo uma faculdade sem saber. Você estava vendo exatamente como um grande clube funcionava, com toda a logística, administração, mas ainda muito novo, né? Sim, com muito 13, novo, 14, 15 anos. E tendo anos. que gerir seu dinheiro, né? Porque, tipo assim, imagina que eles ganhavam 50 centavos por filipeta e o chefe de equipe ganhava R$1 por cada um deles, né? Era dinheiro. Era muito dinheiro na época, então. Era muito dinheiro, né? Eles falavam, caramba, eu comprei uma bicicleta, eu comprei isso. E a gente sempre foi motivador para eles, porque todo final do ano a gente fazia uma festa exclusiva para eles. Que a gente alugava um ônibus e levava eles para onde eles queriam. E eles escolhiam Terra Encantada, que na época ainda existia o Terra Encantada. Sim. Então a gente presenteava eles com uma festa para eles até meia-noite, que aí a gente abria a casa exclusivamente só para eles, para que eles ficassem até meia-noite e eles podiam convidar quem eles quisessem. A festa era para eles e deles. Então, isso fazia com que eles tivessem motivações. E você ser promoter naquela época era status. Sim, né? Sim, No colégio, né, Lanzinho? Claro. No colégio, Mas, né? Todo mundo queria namorar o promoter. Não, lógico. Andava de mãozinha dada. Sim. Né? Então, assim, era status naquela época. E aí, continuei no Maxims durante 10 anos, até a casa fechar em 2002. Mas, 2 anos antes da casa fechar, que eu já sabia que ia a casa fechar. Tava caminhando para isso. Fecharia. E por que foi para esse caminho? Então, o Pierre Cardin é um senhor, né, de muitos anos, e ele tem vários Maxims no mundo, né? Tem Pequim. Interessante, eu nem sabia que a Maxims era do Pierre Cardin. É, do Pierre Cardin. Eu conheço o Pierre Cardin pela marca. Exatamente. A primeira carteira legal que eu tive na vida foi Pierre Cardin. Colchão, terno,
né, linhas de maquiagem. E ainda existe perfume. a marca? Existe a marca. Ainda existe? Terno, Não, Percadan sim, tô falando da Maxime Maxime. existe em Paris. Paris. E Legal. Pequim. Continua Legal. existindo. Continua existindo. Legal. E como ele era muito velho, né, ele começou a fechar diversos setores, né, e um deles, o Brasil, porque eu acho que não sei se para ele perdia o sentido de ter ou Mesmo de dando tá, resultado? Mesmo dando Ainda resultado. a conta ainda estava fechando no Então, finalzinho? No final, como a casa era uma casa com muitas regras, colocamos assim, você tinha um perfil específico de pessoas, né? Ali a noite já estava começando a se tornar um pouco mais violenta naquela época. Não era tanto quanto hoje, mas já não estava mais a mesma coisa. Você ainda saía muito, tal, mas tinha que dar uma repaginada na casa. Sim. E aí ele não queria dar, fazer parar esse movimento, 6 né? meses, Fazer uma obra, fechar a casa. Fechar a casa 6 meses, que é o normal. Claro, Depois de 10 anos, 10 você anos? pensa. É muito tempo. Não, pô, muito 10 tempo. anos é até O acima mesmo do nome. normal. Não. Geralmente você dá rapagada com 4 Com anos, 3 10 anos. anos funcionando de isso segunda aí. a Ah, sábado. Caraca, É. programação. Só domingo que não. A própria Miri Melô, nesse período ali, 99, 2000, 2001, já mudou de nome, já virou a Trash ali. Exatamente. Logo um pouco depois. Exatamente. Na verdade era trash e foi pra Melimelô. E virou Foi isso. Melimelô, ao Foi contrário. isso, foi ao contrário. Foi Começou resumo como da trash? ópera. Começou com o Resumo resumo da da ópera, ópera, trash, trash. depois Melimelô. Ah, é? É. Com certeza? Absoluta. Então, eu achava que era Miri Não, Melô não. primeiro. Ah, não, então... E o que é legal do Maxime é que você tinha uma carteirinha VIP, né? Então, assim, as pessoas mais assíduas, que gastavam muito na casa, ou que eram modelos, famosos, tinha uma carteirinha. Legal. Né? Que era Eu roxa, lembro da carteirinha. branca, e você tinha categorias, né? Que te davam prioridades. Sim. Você não enfrentava fila, você passava direto, você era convidado para as noites fechadas. Porque a Maneiro. gente tinha muitas noites privadas, né? Sim. Por exemplo, a gente teve lançamento do programa da Xuxa. Né? Então, Maneiro. a gente teve lá muitos famosos, tipo Ronaldinho, Gaúcho, a gente teve Ronaldinho Fenômeno, Sim. Romário. Toda essa galera frequentava a casa. Conta uma história é pouco, hein? Conta umas 2 histórias aí. Sinistra? Icônica. Não, então vamos uma engraçadíssima. Você sabia que eu tenho uma irmã gêmea? Cara, eu acho que sim. Agora você... Não existe a irmã gêmea! Não, alguém já me falou isso. Então, alguém Já me tava falou. vendo alguém entrando ali na porta agora. Você viu, né? Que é a Patrícia e a François. O que acontece? Então, alguém já me... Então, vai, me conta. Você me pegou. O que acontece? Era muito difícil fazer uma porta de boate, né, gente? Assim, só quem já fez naquela época... Não é só de coisas boas que a gente vive. Eu já tomei muito soco no olho. Imagina. Já apanhei, já tive arma na minha cabeça. O cara brincou de roleta russa. Com uma arma na minha cabeça fazendo roleta russa. Loucura. No meio da porta do Maximes. E aí, o que acontece? Pra relaxar um pouquinho, eu criei a Patrícia e a François. O que eu fazia? Quando tava bombando muito, e eu tava muito estressada, porque era estressante você ficar na barrar os porta ali, outros. barrar, pô, lógico. E eu não botava o segurança na frente e eu atrás, não, tá? Eu era daquelas abusadas. Eu era de frente. Então, tudo que vinha batia em mim primeiro. Eu subia, trocava de roupa, mudava o cabelo e descia. Com outro voz, me passando por outra pessoa. Então, durante muito tempo, algumas pessoas acreditavam que realmente existiam a Patrícia e a François, que não era uma única pessoa. E aí, a Patrícia era gente boa pra caramba. A François era o demônio. Era o cão, entendeu? E durante algum tempo, as pessoas até achavam que existiam 2 pessoas ali. Isso é uma das coisas engraçadas. Quer outra? Era o seu alter ego, né? É meu alter ego, exatamente. Eu com eu Você mesma. botou em prática ali. Botei em prática. Isso Muito é bom. uma. A Fala aí. outra, assim, como era uma casa frequentada por muitos artistas e muitos famosos, o que as pessoas faziam? Escondiam seus namorados dentro da própria casa. Então, tem uma atriz, que eu não vou citar o nome, na época ela estava namorando com 3 atores diferentes. Pô, que fera. Cara, ela é boa, hein? Não vou 3? botar o nome. Ah, 3. conta. Não pode. Tá Conta, processar. Famosa, é processo. muito Não. famosa? Muito famosa. Opa. Com 3? Com 3. Depois- E aí, Isso aí eu vou querer saber nos bastidores aí. pra quem conhece a casa, Cara. você tinha um salão de jogos, que era a sinuca, você tinha um salão de vídeo
E você tinha boate. O que ela fazia? Botava um em cada cômodo. Em cada espaço da casa. E aí, as amigas dela vigiavam essas pessoas. Então, enquanto ela tava na boate lá com um fulaninho, beijando, o outro tava em outro salão. Quando o outro adentrava, a amiga dela ia lá e falava, olha, o outro tá chegando. Separa. E ela fazia isso várias vezes. É mesmo, né? Não era uma vez. Ela gostava disso, dessa adrenalina. Pô, Eu acho que era empolgante pra ela. E a outra é pior não, ela ainda. tinha um domínio nos caras. Fica aí. Não sai não, ó. Não, Ó, e aí se eu ela botava as voltar e não amigas. tiver... Claro. Só. Era aí. Sabe o que é melhor? É que quando os amiguinhos, quando eles mudavam de espaço, a amiga dela ia lá avisar. Ó, Que ela tinha olheiros. Mudou. E ele tomava... Separa. Provavelmente tomava... Tipo, cara, o que você tá fazendo aqui? Nunca Pô, pegou. não. Nunca mesmo, teve. Nunca Não, teve essa eu tô falando baixaria. ela com eles. De, Ela de com colocar eles. eles no mesmo lugar. Tipo, cara, ele não pode sair de A e ir pra B. Não. B tem que estar em A. não A, pode- e A e C, Esse- e acabou. ó, E a outra cena engraçada era uma atriz que adorava ir pra lá pra praticar sexo. Lá dentro. É. Infelizmente. E aí, um belo dia. Essa você pode contar quem era, Não, essa não televisão. posso. É famosíssima também. É super conhecida. Essa é conhecida de muitos. O que aconteceu? A boate, como era bem escura, né? E tinha uns cantinhos bem escurinhos, só tinha um abajur, aquele abajur, né? Arnaud francês. Ela ficava sempre no cantinho. Aí um dia está eu passando, ingenuamente, porque até então eu não sabia. Tô vendo um negócio, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Aí fui lá e falei, ô, tá em casa não. Aí ela, corta prazer, hein? Falei, corta prazer não, mas você tá fazendo sexo. Como assim, corta prazer? Você pode, por favor, sair daí de cima, colocar sua calcinha e se compor? Na maior naturalidade entendi. possível. A pessoa saiu, levantou a calcinha Tá bom. e tá tudo certo. Tudo certo. E era assim. E eram muitas. Não é uma pessoa em específica. Era uma coisa de louco. E é um né, bom contextualizar que é uma época que não tinha smartphone, não tinha É, não celular, tinha. não tinha Não câmera. tinha. Não Olha tinha a um vantagem. Então era, celularzinho. Não, as não pessoas tinha conseguiam tijolão. fazer isso, né? E o bip. Não, na e o época era o bip, bip. Mas era só... E o tijolão, É, só falava. As pessoas tinham mais privacidade Tinham nessa mais época, né? Nesse privacidade. sentido. É, tipo de coisa não acontece mais. Hoje em dia a pessoa ia ser filmada na mesma Muito hora. difícil. É. Em Muito- lugares que não não tem. é devido. É. E assim, são histórias bem macabras, né? Que a gente para pra pensar no dia hoje e fala assim, gente, como é que uma pessoa faz sexo numa boate? Não, e o Como é que a lance pessoa também... tem 3 namorados? É impossível. Sim. Né? Não tem E assim, como famosos. Não é uma coisa anônima. Sim. Eram famosos. E tem muitas, assim. Sim, porque sim. chegava a ser Não, fatos bizarros. Não, famoso realmente, adrenalina mil, porque um jornalista podia muito bem Podia. olhar isso, se ligar nessa história e dar uma matéria, né, cara? Assim, Podia, mas essa- aí a gente tinha outra questão com jornalistas. essa gostava da emoção também, mas tudo bem, vai. Gostava, Pô, mas a gente tinha- graça dela devia ser essa, devia fazer ser lá, essa, né? Fazer sabe? na- Assim, nossa. no local proibido E e tal. engraçado que eu acho que as pessoas eram tão destenadas que não percebia que tava rolando um Sim. sexo ali gratuito, Sim. entendeu? Sim. Explicitou. Mas eu acho que era tão... As pessoas estavam ali se divertindo. Não estavam ali prestando atenção Sim, se sim. tá fulaninho. E o que era muito legal é essa interação dos famosos, muitos famosos, com o público normal. Porque a casa tinha muita gente famosa. Tinha muita gente famosa. Muita gente famosa. Mas era assim, a gente foi capa de caras, Vogue, revista. Era o Instagram, né? Era Era o Instagram da época, né? Era Era o isso Instagram, que gerava exatamente. mais Coluna desejo. social, Anselmo Góes, Idelgard. Sim. Todas essas, Nossa, a gente era tempo capa inteiro, o fotografando, tempo inteiro. De vez em quando tinha o Rio Festa lá? Tinha. Ah! Verdade, tem essa também. E aí a gente credenciava algumas pessoas para poder entrar na casa nos momentos onde a gente tinha festas mais vipérrimas. Mais abertas. Ou mais fechadas. Fechadas. Mais abertas. E a gente convidava. E aí quem estava lá de novo? Rio Festas. Tava lá. Exatamente. Fotografando. Isso E eu aí. tenho matérias. Eu vou achar e vou printar e vou mandar para vocês. Boa. Porque a gente fazia o clipping antigamente, né? O Da onde clipe saía? do Maximes. Eu tenho mais ou menos uns 15 books desse tamanho, gigantes, onde tem fotos, matérias de jornal, revistas, assim, contando coisas bacanas que aconteciam, fatos engraçados, porque tinham fatos engraçados.
Mas não era só coisas boas, assim, também tinha coisas ruins, sabe? Tipo Claro. assim, as drogas não eram como são hoje, até porque lá, se pegássemos alguém, né, consumindo droga, utilizando, a gente realmente, as penalidades eram levadas a sério. Sim. E o que era mais legal disso tudo é que as pessoas respeitavam, sabe? Não tinha aquela coisa de não respeitar. As Sim. pessoas respeitavam. Mas, assim, uma das histórias trágicas do Maximes foi quando eu fui presa de fato. Dessa vez eu fui presa de verdade. Saiu em todos os jornais e revistas. E por que você foi preso? Então, teve uma confusão na casa. Isso realmente teve uma briga generalizada pela primeira vez, uma briga de fato. E o negócio esquentou. E eu... essa parte a gente pula. E aí chegou a polícia. Sim. E eu não quis sair da casa. Eu podia ter saído e ido embora. Eu não estaria lá, tá tudo certo. Mas não, eu quis ficar, porque eu falei, peraí. Não é por aí. Os caras foram pra lá pra tentar processar a casa e arrumar dinheiro. Sim. Só que quando eles chegaram lá, eles descobriram que a segurança era terceirizada. Então, eles resolveram me acusar de racismo. Então, eles resolveram levar essa história a sério. Caramba. E foi muito grave, porque eu fiquei sem poder sair na rua. Durante quase 6 meses eu andava com segurança. Tive que ser afastada da casa por um período, porque a imprensa inteira, porque alguns famosos e que me conheciam, um deles foi o finado Norton, que não está mais aqui, então não vou nem comentar, porque ele não está aqui para se defender. Por mais que as pessoas me conhecessem, elas acreditaram na história que foi contada. E foi uma história muito pesada, sabe? E eu nunca fui racista na minha vida. Pelo contrário, eu abraço todos e tudo, porque eu acho que o amor prevalece. Até da sua origem também, né? Até da minha origem. Eu vim de uma Então, comunidade. Então, comum, né? Não é algo, não, não tem nada diferente para quem, principalmente, tem a origem que você teve, né? E foi algo intencional mesmo? Foi algo intencional. Foi algo intencional. Foi Eles foram intencional. Foram lá para ganhar dinheiro. Porque talvez tenham se aproveitado do contexto de você ser a pessoa que diz quem entra ou quem não entra. Exatamente. E se aproveitaram da questão disso, racial. E não só disso. Tipo assim, como tinha regra de imprensa entrar na casa, então a famosa imprensa marrom na época, a gente não permitia que entrasse na casa. Então eu barrei muitos veículos de comunicação. Então aquele era o momento. Até para deixar os famosos à vontade. Ter privacidade. Né? Assim, eu quero estar ali, mas eu quero estar ali me divertindo. Eu não quero ninguém colado em mim, sabe? Sim. Então existia isso e eu cumpria isso, né? Claro. Realmente. Até hoje também tem essa política com alguns promoters famosos, não vou citar nomes aqui, mas que não tem imprensa, porque estou fazendo a festa aqui para famosos e a galera quer ficar à vontade. E tem que ser respeitado. Sim, perfeito. E aí, quando teve essas histórias, veio com... Não, aí eles se aproveitaram, o que é que eles fizeram? Ligaram para a imprensa. E aí, quando eu desci para entrar no carro, eu fui para a delegacia no carro de polícia, mais uma vez. Eles começaram a me fotografar, porque eu, não sei se vocês perceberam, eu falo gesticulando, né? Eu não consigo ficar com a minha mão parada. Sim. Então, eu gesticulo muito. Então, fizeram uma foto minha, gesticulando, aonde aparece que eu estou rindo, e o rapaz, né, embaixo com a cabeça rasgada, sangrando. Fui para a delegacia. Cheguei lá, todos esses caras, mais os amigos, estavam lá contra mim. E eu sozinha, tá? Até então. Sozinha. Naquele dia, não tinha ninguém conhecido na delegacia. O plantão era todo novo. Não sei o que aconteceu. Era pra ser. Eu acredito muito nisso. Sim. E aí vieram de pau em cima de mim. E eu falei pro subdelegado, que tava lá na época. Falei, pá, eu posso chamar minhas testemunhas, pelo menos? Ah, não pode? Eu falei, tá bom, então. Fiz a festa, né? Liguei pro Maxime e falei, olha, manda vir todos os amigos. Cara, era carro que não parava de entrar na 10ª DP. Aí o subdelegado, tá pensando que isso aqui é bagunça? Isso aqui não é bagunça, não. Mandou quase todo mundo embora. E uma das pessoas desse grupo que já estava planejando isso era policial. Tá. E aí, quando ele viu que eu falei assim, ok, o que vocês vão fazer? Vocês vão me prender? E aí começou a sair em tudo quanto é veículo.
E no rádio, Patrícia François, presa por racismo, não sei o quê. É muito ruim. Imagina, as pessoas lendo aquilo. E muitas não me conheciam. Então, as pessoas vão ler e vão acreditar. Se elas não te conhecem, o pré-julgamento. Ainda mais no momento que a internet ainda estava engateando e tal. Não, então, internet longe. Sim. E aí, depois de um tempo, eu falei, tenho direitos, né? Quero ligar pro... E eu liguei para um amigo meu, que é desembargador. Ele chegou até lá. O tratamento mudou, claro. Mas eu falei que eu queria levar essa história até o final. Então, eu fui julgada, fui absolvida, eu provei a minha inocência. Sim. Depois se retrataram, pedindo desculpa há muitos anos atrás. Às vezes o dano já está causado. Mas já foi causado porque eu fui proibida de transitar porque essas pessoas me ameaçavam. Elas ligavam, descobriram o telefone da minha casa. E meu filho era pequeno ainda, o Léo, que hoje tem 34 anos. Ele era pequeno e eles falavam, sua mãe vai ser encontrada na rua com a cabeça cortada, com o pescoço fora da cabeça. Mandavam entregar quilos de carne, mandaram o hospital de maluco ir me buscar. Era uma coisa louca. E eu só andava com segurança, porque eu tinha medo de andar na rua, porque os caras eram barra pesada. E aí, depois de muito tempo, aconteceu, tá tudo certo, fui absolvida, e os caras apareceram, depois de 2 anos, na porta da boate. Era lá embaixo, a gente descia, né? Uhum. Quando eu olhei, juro, eu me tremi inteira. Aí o segurança, você não vai lá. E um deles me chamou. Eu falei, eu vou. Não, você não vai. Eu falei, eu vou. Vou sim. Fui até lá, eles viraram e falaram o seguinte pra mim. Eu lembro como se fosse hoje. Gostaríamos de desculparmos pelo mal que lhe causamos. A gente gostaria de frequentar de novo a casa. Eu falei, sejam bem-vindos. E se tornaram grandes amigos hoje. Caramba. Alguns deles. Legal. E essa foi a história, um pouco, tá, legal. do Maximes. Legal, Paty. E aí, terminou a boate... E aí, em 2002, Pierre Cardin resolveu fechar, de fato, o Maximes. Só que antes disso, eu já estava me articulando, porque eu tinha uns amigos de São Paulo que tinham uma agência de eventos. Tá. E aí eles viraram e falaram assim, cara, tu é a cara do que eu preciso, Patrícia. Tu é figura, velho. Tu conhece todo mundo, tu fala com todo mundo, tu tem uma boa entrada, né? Você é comunicativa, tu quer vir? Vem abraçar isso com a gente, você atende os clientes do Rio. E aí eu virei pro Patrick e falei, Patrick, eu preciso de um escritório. Olha, pode usar aqui, eu não tô usando, eu usei a sala dele. Imagina, tu chegar, cliente, na Torre do Rio Sul, o escritório de frente para a Praia de Botafogo. Não, ali é incrível. Tudo de vidro. Sim. Já era status, né? Então já comecei com o pé direito. Começou muito bem. Né? E o nosso primeiro cliente foi a Peugeot. E que interessante como mudou a sua relação lá com o Patrick. Mudou, virei melhor amiga. Isso é maneiro. Não só dele, como das filhas, né? A Cynthia Howlett e a Karina. Eu fiz todas as festas da Cynthia Howlett Martin. O pai dela é o Patrick Howlett Martin. Olha só, não sabia. Mas também não sabia também. Somos grandes amigos. Meu negócio de diversão é cultura. Negócio de diversão é cultura. E a Cynthia e a Karina é muito engraçado. Fazia ideia. Eu fazia todos os aniversários dela desde que elas tinham 14 anos de idade. Eu que realizei todas as festas delas durante todo esse período no Maximes. E o Patrick se tornou meu grande amigo. Meu grande amigo. Até hoje a gente se fala. Ele está em Paris, agora ele mora lá, mas quando ele vem ao Brasil, às vezes coincide. Ano passado coincidiu, a gente se viu, fizemos foto com as nossas famílias, com os nossos filhos. Legal. E a gente se fala pelo menos uma vez ao mês. Legal. Mas aí continua a história da E aí, agência. Peugeot? E aí, nosso primeiro cliente foi a Peugeot, aqui no Rio de Janeiro. Depois foi a Pernod Ricard, né? Que até então não... Legal. Legal pra caramba. Não era Pernod... Esqueci o nome, gente. Era Sigra. Sigra do Brasil. Não era Pernod Ricard. Mudou depois. Era Sigra do Brasil. Foi nosso segundo cliente. E aí eu comecei ali no Maximes cuidar desses clientes, empregar pessoas. E eu tive grandes ajudas, né? Uma delas foi uma grande amiga, que é a Jéssica Delambert, que é da Diageo. Ela me ajudou a montar o casting, porque ela já fazia alguns eventos, conhecia umas meninas lindas. Eu falei, cara, começa a mandar pra cá. E eu comecei a cadastrar as pessoas. A agência começou engateando. Só que eu queria mais.
Eu sempre quis mais. Eu sempre fui daquelas assim, eu Vocês quero estavam empreender. Você estava fazendo ações promocionais já para essas marcas? Ações promocionais para Peugeot e para Pernod Ricard. Em vários lugares do Rio. Não, para Siga. É isso. Vários lugares. Rio, São Paulo, Barretos. Legal. Em todos os lugares a gente começou a empregar pessoas para as ações promocionais. Tá. Só que eu falava assim, eu quero mais. Pô, eu conheço um monte de artista. O que eu posso fazer mais? Já sei. Vou vender artista para essas marcas. E antes se pagava muito bem. E aí a gente começou a fazer o Galo da Madrugada. E começamos a fazer Barreto. Então, o que a gente fazia? Pernod pedia os atores, me passava uma verba, tipo assim, 500 mil, e eu administrava esse dinheiro para contratar os artistas para levar para representar as marcas. Sim. Né? Só que para mim também não era suficiente. Eu queria botar a marca em evidência. Né? A Sigra estava começando. Se começar, não. Já era uma marca extremamente fantástica. E aí ia ter a junção deles. Eles compraram o grupo Pernod Ricard, comprou a Sigra. Né? E eu falei, eu quero mais. Eu quero colocar isto nas novelas. Como é que eu vou fazer? Eu já era amiga de alguns diretores que frequentavam, na época, o Maximes. E eu falei, tá aí. É isso que eu vou fazer. Vou ligar para eles, né? Ligava. Eu sempre fui muito cara de pau, tá? Pegava o telefone. Se eu não conhecia, eu ligava da mesma forma. Falei, olha, você vai lançar uma novela, tipo Valci Carrasco. Você vai fazer uma novela... Fred Mairink, que agora tá com um espetáculo maravilhoso. Fred frequentava o Maximes direto. Ele ainda era ator, não era esse cara, né? Diretor, famoso. Tem uma história engraçada dele. Se eu puder voltar rapidinho. Claro. Era Halloween. Frederic Mairink era ator já estava na Globo. Com 3 amigos chegaram na festa de Halloween. Só que a festa de Halloween lá era obrigatório você entrar fantasiado. Era obrigatório. Eles chegaram normal. Falei, vocês não vão entrar. Mas por quê, Paty? Não vai entrar. O que eles fizeram? Saco de lixo. Pegaram um saco de lixo e se vestiram de lixo e entraram. Ele conta essa história diversas vezes em vários lugares. Voltando ao assunto, liguei para os amigos, diretores. Falei, cara, vamos botar a marca nas novelas. Jaime Monjardim. Ok. Liguei para a Pernod e falei, olha, tem uma excelente oportunidade. Vamos começar a entrar nas novelas. Aí fizemos Ela por Elas, Tupinacã. Todas essas novelas eu consegui inserir a marca. Legal. Além de eu inserir a marca, eu consegui fazer aparecer no video show uma novela que teve Vamp. Isso. Que era tudo roxo, preto. Então a gente botou aquela Smirnoff Ice. André Marques filmou video show. Chivas com Marcelo Antonino, uma cena da novela. Então, assim, eu era querida pela marca, né? Não, muito legal. Você foi além, né? Você eu fui bem além, né? porque Você eu foi fazer ação sempre... promocional Eu sempre falava, fez gente, podemos fazer mais. Um merchan valiosíssimo, né? Sim. De muito valor. E vai pagar. Não, muito valor. Vamos pagar, né? Se você pensar financeiramente, quanto que não vale Não, vale isso muito. Pô. pago, né? Eu acho que tem mais... Pra mim é um tipo de mídia que tem mais valor, né? Tem porque mais você valor, é insere no espontâneo. cotidiano. É Exatamente. espontâneo. Você não É tá o que, pagando. Na verdade, hoje é o que os influencers fazem, né? É a mesma coisa, né? Exatamente. E aí, como se não bastasse, eu falei, cara, eu quero mais. E aí eu virei assessora de alguns famosos. Um deles, meu primeiro, foi a Miriam Mate. Depois a Miriam me indicou pro Latino. Então eu fui assessora do Latino durante... Sim, você tem uma relação com o Latino. 2 anos, né? Ele até, no meu casamento, ele que deu o carro. Então, assim, os amigos deram várias coisas no meu casamento. Adoro. Como é que foi trabalhar com o Latino? Cara, o Latino é um cara que me surpreendeu em todos os aspectos. Assim, as pessoas acham que o Latino, esse cara fanfarrão, né? Cara, ele é um cara inteligentíssimo. Pra você ter uma ideia, na época, não tinha gravadora ainda. Ele estava lançando uma música, agora eu não vou me recordar, porque a idade chegou, então é complicado. E depois do Covid, a minha memória ficou um caos. E aí eu peguei ele para trabalhar. A gente não tinha gravadora ainda. E aí, quando a gente ligava para os programas de televisão, para colocar eles no programa, foi logo depois do escândalo, né, dele com a Kelly, a separação, etc e tal. E aí eu falei assim, olha, ele pode sim falar da vida dele pessoal, mas com uma condição. Ele tem que apresentar a nova música dele e a gente tem que levar os dançarinos.
Ah, mas não tem budget pra isso. Ah, mas a gente quer... Não. A condição é essa. Você quer que ele vá falar da vida dele pessoal? Tá ok. Mas ele vai ter que cantar a música dele. Ele vai ter que falar a música dele. Porque até então ninguém queria saber da música. As pessoas queriam saber Claro, da vida fofoca. dele. É. Fofoca, do né? babado, né? E Claro. aí a gente foi inserindo a música dele. E ele era um gênio. Ele é um gênio, eu acho ele um gênio. Ele escreve música sentado. Ele tá aqui sentado, daqui a pouco ele... Tive um insight. Ele tem visão comercial, né? Tem amigos próximos Tem uma a ele, visão tem uma visão comercial, né? Tem Ele uma visão vendeu- de negócios, né, cara? Cara, ele Se reinventou várias Ele vezes. reinventou né? Várias Porque vezes. Pra você ter uma ideia, ele é ele bom. não tinha nada pronto, não tinha gravadora. Depois que veio assinar com a gravadora... Ah, é um cara legal pra vir aqui, hein, É, cara. o Ele é Latina tem que incrível. vir aqui. Eu te passo Latina tem- contato. Aí, Cara ó. legal Lá, pra lá. vir. Aí, É aqui, não olha aí. pode, ouviu? Lá, lá. Vambora, hein? Ouviu, né? Não, Cara, o ele é cara que... incrível. pra caramba. É, o cara Ele é que uma lançou Fecha lição. no AP tem tudo a ver com o meu E não negócio. só de diversão. isso, é o que Exato. fecha no AP. Fecha Não, no não AP. só isso. Pra você ter uma ideia, ele vendeu, se eu não me engano, pro Guanabara, na época, não sei quantos mil CDs sem ter gravador e sem ter CD. Ah, sensacional. Só que ele vendeu. E aí ele falou, agora a gente tem que arrumar a gravadora e tem que arrumar o CD. E um cara que é, cara, brother dele, tá com ele até hoje, é o Cristóvão, né? Sim, 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 Que, sim. cara, sim. são Claro. amigos pra vida. E o Latino é um cara que eu guardo no meu coração. No meu coração. Ele é um cara incrível. Então, eu sempre tive uma boa relação com esses artistas, né? E aí, Aí você foi. Aí, a Latino, quem mais? aí você- Latina, Mira Martin, Tel Becker. Aí eu fui pegando as levas. Só que assim, era tão cansativo que assim, eu me torno mãe da galera. Quando você consegue separar as duas relações, tá tudo bem. Mas eu me torno mãe. Eu sou aquela que vai ligar pra mim de madrugada e falar assim, Paty, tô passando mal. Lá, por exemplo, tô passando mal. Pode vir aqui, por favor? Eu vou sair da minha casa e eu vou até lá. Paty, eu quero trocar meu voo. 3 horas da manhã. Quem troca voo 3 horas da manhã, gente? Não pode esperar no outro dia, 7 horas da manhã, pra trocar seu voo, né? Então é mais ou menos assim. E o Latino sempre teve medo de avião. Ele conta essa história, né? Então ele não pegava avião. Então a gente tinha que fazer essa viagem para São Paulo, gente. 2 vezes por semana. Ir e voltar. De van. Socorro, Jesus. Porque o Lalá não queria ir de avião. Hoje em dia ele vai? Como é que Hoje é? em Você dia sabe, né? depende. Ele tem um ônibus incrível de viagem, mas lá não sei se ele perdeu o medo dele, porque a gente não Sim, fala sim, mais sim. sobre seus medos Sim, mais, sim, né? sim. Mas, não, e aí, assim, isso é muito bacana, essa relação que você cria com as pessoas que vai além do trabalho, Sim. né? Se torna uma relação de amizade, de carinho, de amor, né? Então, eu falo que eu sou muito grata a cada uma dessas pessoas que passaram na minha vida. Porque através dela eu vou me tornando uma pessoa melhor. Então eu sou grata a todos eles. Mas chegou uma época que eu não queria mais isso, sabe? Artístico, é cansativo, exaustivo, sabe? É muita demanda. Que aí a Maximus fecha e você segue com isso, né? Segui com a agência. Sim. Continuei. Aí fui ali, Representando a agência marcas. aqui na agência representando a a qual é o nome da agência agência? WTF. WTF, aqui no Rio de Aqui no Janeiro. Rio de Janeiro. Você era o braço deles, Rio de Era Janeiro. o braço deles no Rio de Janeiro. E foi seguir também com com o seu empresariamento, o agenciamento do Latino, né? Artístico. Assessoria Artístico, ao no geral. artístico. Sim. Eram vários Sendo que eu vários pegava. Nesse momento era Tá. tudo sendo esse braço do WTF. Tudo sendo esse Braço W, da- sendo esse W sendo esse braço da da WTF. tá? Só que ali eles já sabiam, eu tinha falado pra eles que eu tava montando a François. A François. Né? Tá. A François ia existir A em agência algum François, momento. que leva seu sobrenome, que que seria leva a meu sua... sobrenome, né? que é a minha história. que é a sua história. Né? Tá. Por que meu E aí, como é que foi essa sobrenome? transição, assim, da agência WTF Não, para... a gente continuou parceiros Tá. até 2013. Tá. Então, independente de eu ter a François, eu sempre honrei muito Não, a parceria. e sempre respeitei Tem muito a muita parceria. E só encerrou a parceria porque eles fecharam. Tá. Senão, estaríamos até hoje. E aí, seguiu, perfeito, seguiu... Montei a você- François. só. E aí, E seguiu. aí, nesse nicho, Tá. eventos, PDVs, Tá. ações... Só artista que não. Não, continuava com Artista artista. também? Tá. Continuava com artista, bombando. Levava a Tá. galera pra fazer, Galo da Madrugada. Tá. Levava pra fazer Barretos. Criei histórias em Barreto. A maior delas foi o aniversário de Murilo Rosa. Aham, Ele ia legal. fazer aniversário Tá. e a gente estava levando ele pra Barreto. E eu falei, gente, por que não levar ele no dia do aniversário dele, por coincidência, ia ter Barreto no dia do aniversário dele,
e a gente, de surpresa, levar pai, mãe, melhores amigos e familiares sem ele saber. Olha só. Fazermos uma Maneiro. festa de Legal. aniversário para ele no palco em Barreto. Eu acho que eu nunca consegui uma mídia tão avassaladora na minha vida. Eu acho que eu lembro Porque dessa capa história. de tudo, foi capa de tudo quanto é lugar. Imagina, um aniversário, né, em Barreto, no palco. Chegou a mãe, foi lindo, a gente fez um vídeo para ele, né, com a família, e ele não esperava, porque a gente escondeu as pessoas em um hotel. Imagina. E eu fiquei com ele em outro hotel. Então, eles não se falaram. Não sabiam ali que tinha... Foi um susto tão grande para ele. Olha, ele não acreditava, sabe, naquilo. E isso é bacana. É o diferencial. Sim. Né? O que você pode propor de diferente, tanto para a marca, quanto para o artista. Porque é um aniversário que vai ficar para a vida dele. Na memória dele. Não, Né? você fez uma ação incrível, E né? cantando parabéns. Gente, imagina o Barreto inteiro lá. Inteiro cantando parabéns pra ele. Você conseguiu fazer um lance que tocou o trabalho, tocou o pessoal afetivo, dele, o O afetivo. afetivo. E tocou muitas marcas, né? As marcas devem ter adorado. Amaram. Como é? Foi incrível. Foi capa de tudo quanto é lugar, assim. É, perfeito. Isso é um deles. E aí depois eu fiz o aniversário, o casamento do Jaime Monjardim, né? Sim. Com produtos. Também pro André Marques. O André Marques me ligou e falou, Paty, eu tô precisando de algumas bebidas pro meu aniversário. Aí eu falei, sério? O que você precisa? Pouquinha coisa, tipo 2 caixinhas, 3 caixinhas. Tá bom, mandei chegar um caminhão. Ele conta essa história. Se você perguntar, ele vai contar também. Chegou um caminhão lá. Eu, André, Patrícia, tem alguma coisa errada. Falei, o que tá errado, André? Chegou um caminhão aqui. É pra você, pro seu aniversário. Ah, que maneiro. Então, assim, essas coisas é muito legal. Essa intimidade que você cria, mas de uma forma sem cobrança. Não existia cobrança. Eu fazia porque eu gostava. Claro. E porque era um plus a mais que a marca ganharia, né? Um plus a mais. E eu não cobrava, juro pra você. Eu já fiz muita coisa de graça para muitos. E eu continuo fazendo porque eu acho que a troca te traz muito mais benefícios do que malefícios, né? Então, eu vou continuar trocando e vou continuar aí. É, porque alguma coisa converge pro financeiro. Em algum momento converge pro mas financeiro. Você não precisa só ser pragmático, me dá isso que eu dou. Não, você faz e espera. Pronto. Então, e aí a François... Ou não espera, faz. Ou não espera. E aí a François ficou ali na Capitão Salomão. A gente tinha uma casa gigante na Capitão Salomão. E aí, como sempre, eu gosto muito dessa coisa cultural. Eu gosto de trazer essa coisa cultural, sabe? E aí eu tenho amigos, que é o Alexei Weissenberg, que ele é envolvido com cultura. A gente criou uma companhia de teatro. E eu emprestava o espaço que a nossa agência tinha 3 andares. Era muito grande. E eu tinha um terraço gigante. Eu fui lá, eu lembro. Que eu resolvi, aí eu vou contar, mas resolvi fazer festa no terraço. E aí, ok, emprestava pro teatro, para as pessoas ensaiarem, porque sempre foi muito curto o dinheiro, né, pro teatro, né? Então eu falei, eles nunca tinham onde ensaiar, ou quando tinham era caro. Eu falei, não, empresta o espaço. Entregava a chave na mão do diretor, que vários diretores ensaiaram lá, Claudio Mattieri, Claudio Handrey, vários outros, e faziam, né, o preparatório antes de estar no teatro, no nosso espaço que a gente fornecia gratuitamente. E aí tinha o Alexei e o Arley Veloso, e a gente tocava essa parte de cultura. E aí um belo dia alguém ligou pra gente e falou, olha, tem um comercial para vocês fazerem, que é no Maracanã. São 5.000 pessoas que se transformam em 20.000, né? Mas a gente costuma contratar 2 agências, porque uma só é difícil, né? Você botar esse cash todo. Eu falei, não, eu me responsabilizo. Se eu não botar as 5.000 pessoas, eu te devolvo todo o dinheiro que você nos pagou. Você vai assumir essa responsabilidade? Eu falei, vou. Eu boto 5.000 pessoas no comercial. Ela, não, você não bota. Eu falei, boto. Tô dando a minha palavra. Minha palavra tem mais valor do que qualquer papel escrito. Ok. Fomos pro Maracanã. Comercial ia ser gravado. Faltava uma pessoa. Eu tinha 5.000. Eu tinha 4.999 pessoas contadas. Faltava uma. Quem foi esse desgraçado que faltou, né? O que eu fiz? Foi você. Não, claro que não. Não? Eu não podia participar. Eu também achei que assim. Estava na produção. Dei uma voltinha em torno do Maracanã.
Achei uma pessoa passando. Alanzinho. Falei, não era Alanzinho. Seria incrível, né? Ou Alanzinho tá em vários momentos da vida. O elemento surpresa. Oi, estou aqui. Tava aqui fazendo Uber e tal. Cara, tinha uma moça bonita passando. Falei, tu tá ocupada? Ela não estava indo pra casa. Eu falei, você estava, porque agora você vai participar de um comercial. Por favor, venha, teu cachê é tanto. Bati os 5 mil. Fiz o comercial lindamente. Legal. Então, eu costumo honrar muito com o que eu prometo fazer. E aí, a agência foi tendo uma ascensão. E nisso, foram vindo mais clientes, né? Shop Leblon, Dream Factory, Backstage, Truque, 22. São tantas que chega a ser uma loucura. E aí, chegou o momento de boom. Qual foi o momento de boom? Olimpíadas, gente. Foi o momento mais incrível. Imagino. Só que eu já sabia que a Olimpíadas ia acontecer. Como uma boa ariana, com ascendente escorpião, 2 anos antes, comecei a entrevistar as pessoas, porque eu sabia que no mercado ia faltar. Até porque a Copa do Mundo também já te deu um cheiro. A Copa do Mundo foi incrível, né? Sim, foi Copa do bom, Mundo foi bem legal. mas não igual às Olimpíadas. Não, a Olimpíadas foi as casas, né? As casas. Eu fiz Que muitas. momento legal da cidade, né? Foi muito Foi bom. incrível, foi gente. Muito bom. Foi incrível. Foi muito bom. A Olimpíadas foi muito E bom. aí, Olimpíadas, eu falei, vai ter escassez de bilíngues. O que eu vou fazer? Vou me preparar. Com 2 anos antes, comecei a montar cash. Comecei a montar pessoas, entrevista. E as minhas entrevistas eram muito bizarras. Aí é um case de sucesso que eu vou contar que ninguém sabe. Eu não entrevistava ninguém sozinho. Você tinha que ter no mínimo 10 pessoas. E a entrevista era coletiva. Eu dava uma folha para as pessoas preencherem. E elas tinham que, no início como era bilíngue, né? Tinha que falar inglês fluente. A ser humana que o inglês dela é catastrófico. Mas todo mundo acha, e sempre achou, que eu sou expert em inglês. E aí eu vou contar para vocês. Não era. Só que eu falo francês e falo espanhol. E de trás para frente, né? Cultura inútil. Mas tudo bem. É língua do TTK. Que cosa coi se você aqui, o lafato, muito map, desatra para ter frem. Aí sim, hein? Mas eu sim. Muito bom. Boa parte. É isso E aí botava a galerinha, 10 pessoas, e começava a entrevista. No meio da entrevista, para eu não cometer erros e mico, mais mico do que eu já cometia, eu virava e falava, olha só, agora a entrevista é entre vocês, cada um vai se entrevistar em inglês, vamos já colocar o tema aqui, o tema é livre, vocês podem falar de política, pode falar de Olimpíadas, o tema é livre. Mas vocês se entrevistam e eu só avalio. Eu não participo. Excelente. Muito bom. Sensacional. Essa foi ótimo. Excelente. Muito bom. Tática. Só que meu marido fala inglês fluente e ele estava na sala. Até porque Sim. se alguém não falasse muito bem, Sim. ele mandava para mim né? Essa Dava um não, bizu, essa sim, aí. né? E aí as entrevistas começavam. Todo mundo só falando inglês. E eu dava uns pitacos ridículos. Oh, good. Nice. Very. E só porque eu não entendia bodega nenhuma do que eles estavam conversando. Era muito rápido. E Sim, quando realmente a pessoa é falavam com fluente. fluência... Mas você conseguia perceber, né? Não, É isso, né? Você o percebia gesto, que se a pessoa... Porque o que pra mim era... Eu tinha que entender como a pessoa se portava em isso aí. público. É. Se ela baixava a cabeça, se ela teria Sim. vergonha. Então, isso Claro. era a minha percepção. Sim. Entende? Claro que o inglês era fenomenal. E aí foi. Só que o melhor de tudo era que no final eu virava e falava assim, agora é o seguinte, nós temos 2 vagas. Quem vocês contratariam? Vocês acreditam que de 5 mil pessoas entrevistadas, somente 10 se contrataram? Isso pra mim... E aí eu virava pra eles, quando eles faziam a avaliação, eu falava assim, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, que isso sirva de lição pra vida de vocês futura. Por que você não se contratou? Ah, porque você falou que tinha 2 vagas e quem nós contrataríamos. Eu falei, em algum momento eu lhe excluí? Você se auto-excluiu. Cara. Como é que você se exclui de um processo seletivo? Você se sente inferior a todos que estão aqui à sua volta? Leva isso pra tua vida. Sim. E às vezes esse é o problema, né? Falta de confiança. Falta de confiança.
só 10 se contrataram de 5 mil pessoas. Moral da história, guardei 2.000, guardei, o resto descartei, porque não falavam, ou não tinha o que eu precisava, né? Que é a dinâmica, né? E aí, o que aconteceu? Chegou as Olimpíadas. Chegou as Olimpíadas. Fizemos Casa França-Brasil. Legal. Não só a Casa França-Brasil, como todos os patrocinadores. Participamos lá também, vendendo ingresso. Vendendo ingresso. Catar. Catar também Bradesco. foi legal pra caramba, o Catar. Foi lindo. A gente muito botou legal. as meninas que falavam exatamente árabe, né? Cara, que legal. Precisavam, né? Fizemos todo o Bradesco, em todos os parques olímpicos. Deodoro, todos os lugares. Nós empregamos um total de 1.200 pessoas. Muito bom. E aí eu tinha sobrando 800. O que eu fiz? Os amigos me ligaram. Pelo amor de Deus, Paty, eu não consigo encontrar bilíngue no mercado. Eu tenho, eu te dou. E aí eu dei os 800 que faltavam. Quando você diz os amigos, são outras Produtores, agências? outras agências, produtores, e eu forneci Sim. caching para diversos amigos, produtores, que não tinham mão de obra para prestar o serviço. Legal. E eu já tinha entrevistado, já tinha qualificação, era só eles contratarem. E eu dei, porque eu vou segurar algo se eu posso beneficiar outras pessoas, né? Não beneficiar só a pessoa que está contratando, mas o contratado. Acho que você foi além da sua meta, né? Eu fui além Acho que da você minha foi além meta. da sua meta, Além né? da Você estava minha meta. satisfeita Você com já- o seu Eu resultado. estava feliz. Legal. Foi case de sucesso. Belo case. E não lindão. falar inglês, então, era melhor ainda, né? Tirou Porque muita todo mundo onda. acha que eu falo inglês fluentíssimo. Entendeu? Excelente. E Gualim TTK, Bentan. O ela fato, muito map. E aí, bom. continuamos. Esse foi um dos cases de Sim. sucesso. Rock in Rio. Eu fui exclusiva da Dream durante 2 anos. Tá. Dream Empreguei- Factory. Dream Factory. Empreguei muitas pessoas. E depois eu optei em atender alguns clientes separadamente, não ser mais exclusiva, né? Então, Tá. a gente atendeu já... Eu já fiz... Num Rock in Rio, a gente fez 25 Não ser mais exclusiva. estandes num Rock in Rio. Eu já te encontrei algumas vezes lá nos Exatamente. stands, estava sempre lá. Mas não ser exclusiva da marca. É isso que você quer dizer? Não, porque ser antes exclusiva. eu trabalho... A Dream, ela Dream tinha era- diversos clientes. A maioria dos clientes que tinham lá no Rock in Rio eram da Dream. Era da Dream. Da Dream. A Captação Dream da Dream. produzia. Perfeito. E eu colocava mão de obra. Mas Certo. você era exclusiva nesse sentido? Nesse sentido. Para outros Tá. projetos, você podia atender outros Não, clientes? Eu ou não você... atendia outros clientes. Durante só 2 atendia anos, durante 2 você anos, ficou eu só- só atendia Dream Exclusivamente. Factory. Tá. Tá, Um porque- Aos acordo. projetos Não, da Dream, né? parceria. Parceria, o acordo. Dentro do Rock in Rio. Tá. Não, né? dentro do... Isso, a minha pergunta é isso. Dentro do Rock, fora do Rock in Rio, você podia Não, atender outros fora do clientes. Rock in Rio, eu atendo todos os meus Uma clientes. Estão exigência, né? comigo Uma há- exigência. Isso. Eu acho que não era nem ético, né? Porque assim, Sim. primeiro que a demanda era muito Uma grande. demanda muito grande. Aí você Certo. contratava para as ações Para as promocionais, ações para as promocionais, ativações. para os hotéis, porque as ações não ficam só limitadas no Rock in Rio. Você tem os hotéis, você tem as festas, você tem várias coisas acontecendo além do Rock in Rio, Sim, né? sim. Então, eu fornecia. Depois de 2 anos, eu cessei Tá. e comecei a atender clientes diretos. Tá. Direto que eu quero Direto dizer com a para marca. outras, não, para outras produtoras. Tá, entendi. Uma Então aí eu produto- atendi a Gael, Tá. né? Aí atendi direto A também Gael Sony. hoje tá junto com a Dream Factory, não tá? Ou Não, não? já Não separaram. tava, já separaram. Já separaram. Tá, tá, Gaetano voltou com a marca Voltou dele. com a- tá. Eu fiz Boulevard com o Gaetano, Boulevard Olímpico, Tá. no período das Olimpíadas também. Tá. Gaetano voltou com a Gael. Tá, Agora perfeito. Gaetano só tá com a Gael. É só a Gael. Se eu não me engano, né? Tá. Eu acho que é isso. Tá. Só tá com a Gael. Legal. E aí eu comecei a atender as produtoras separadamente. Então não tinha mais exclusividade. Então eu comecei a atender as demais produtoras e alguns Perfeito. clientes diretos. Né? Atendemos a Diageo diretamente, Perfeito. a Sony, que é direto. Legal. Aí as outras não. Colgate, Itaú, é tudo através de outras produtoras. A gente tem os nossos clientes diretos e a gente tem os nossos clientes indiretos. Direto. Tá. Legal. E aí você seguiu assim até a pandemia. Então, É isso? não, Não. segui com todos esses clientes, mais alguns. Segue até hoje, mas até assim. hoje. É porque tem um Shopping parênteses. Leblon, por exemplo. Esse Carioca Rock in Rio Shopping. agora, você vai estar atuando? Eu tô na como é que você tá? concorrência de algumas Tá. marcas. Tá. Espero que eu ganhe. Mas também, se eu não ganhar, tá tudo certo. Faz parte, claro. Eu sou dessas, Sim. entendeu? Sim, Sim. sim. Eu sou Tem muita dessas. oportunidade. Eu acho que não é só questão de oportunidade. Tipo assim, eu criei uma filosofia para minha vida e para a vida de quem eu emprego. O profissional tem que ser valorizado.
Então, eu não aceito trabalhar por qualquer valor. Porque, a partir do momento que eu aceito trabalhar por qualquer valor, eu vou desmerecer a mão de obra que eu emprego. Então, eu acho que para você ter uma mão de obra qualificada... Você precisa pagar bem a mão de obra? Você precisa pagar decentemente a mão de obra. mão de obra. Claro. E não é o que vem acontecendo no mercado. O mercado está muito prostituído. É a lei da oferta e procura. Como a oferta é pequena e a procura é grande, as pessoas pagam o que querem. Então, para mim, isso não é bacana. Mas é ao meu ponto de vista. Não, o reflexo é uma entrega ruim. Não qualificada. É uma não qualificada, assim. Mas Depende aí... da entrega, né? Depende do objetivo da marca. E qual o tipo de perfil ou o tipo de abordagem, o tipo de pessoa que ela vai estar também em contato. Depende muito, né? Mas eu acho que seja a mão de obra que for, a partir do momento que você desvaloriza aquela mão de obra... Porque o que é a mão de obra para o seu produto? Se você não tiver a mão de obra, você não tem o evento. Não, são as pessoas, né? São as pessoas. Elas fazem a diferença no que você entregue. É claro. Se você não tiver uma boa qualificação, você tem uma má entrega. Por isso que hoje em dia tem tanta... por exemplo, uma coisa que é primordial numa mão de obra é a apresentação. Sim. A apresentação, não estou falando de beleza. Eu estou falando a forma que você se comunica com o outro. Então, você imagina que hoje você pega pessoas numa marca que elas falam português errado, né? Elas abreviam as frases. Alguém chega para te abordar, ela não sabe nem o produto que ela está falando. E aí como é que você vai conectar esse produto a um público-alvo do que aquela marca quer atingir de uma maneira coerente, né? Não vai. Porque a pessoa não sabe nem o que ela está divulgando. Para mim, Exatamente. Bom profissional, para ela falar do seu produto e da sua marca, ela tem que ter estudo. Então, toda vez que a gente pega um cliente, a gente estuda sobre aquele cliente. O que é aquele cliente? Qual o produto que você vai colocar no mercado? Vamos estudar, galerinha? Você quer trabalhar para essa marca? Eu vou te contratar. Mas eu vou ligar para você e eu vou fazer uma entrevista. E eu quero saber, de fato, se você sabe qual tipo de produto você está divulgando. Eu não quero, é mais. Não, não tem mais. Se você estudou, como a Qualimpor, a gente trabalha com uma carta de drinks, de vinhos. A gente manda lá os vinhos. Você vai para a feira lá, dos vinhos. Você tá lá. Você não sabe o vinho que você tá... Você não sabe qual é a uva. Você não sabe qual é a melhor estação, com o que ele combina. O que você tá fazendo ali? Você só tá ali. E por mais óbvio que isso pareça, isso acontece muito, né? Absurdamente, ainda mais agora. É um com nível essa assim... desvalorização E a gente da tá mão de obra. num momento de crisezinha geral, né? Assim, um cheirinho de crise, assim, né? É triste, porque o profissional acaba se sujeitando a trabalhar com cachês muito baixos. Porque acaba precisa. Não, e eu também não tenho essa questão, sabe, Alain? Eu acho que todo mundo sabe onde o calo aperta. Não, Melo? Eu acho que tem... Você sabe que você tem suas contas para pagar. Então, eu acho que tem... certo. Acho que tem casos e casos, né? Tem casos de oportunidade, assim, tanto para quem não iria fazer nada e tem um trabalho. Sim. E tem casos que, se não for aquele cachê, você não consegue viabilizar aquele evento, empreendimento, aquela ação. Você não tem verba para aquilo. E aí não tem jeito. Mas aí a questão, muitas vezes é porque o empresário não quer bater de frente com o seu patrocinador ou com o seu cliente. Sim, eu sim. sou daquela que, quando eu pego um projeto e a pessoa vira para mim e fala, eu tenho tanto para te pagar... Você falou, melhor não fazer. Não, eu vou fazer conta. Sim. E aí eu fiz a minha conta. Se eu não pagar bem o profissional, eu falo, desculpa, eu não consigo te atender com essa verba. E não vou dizer que eu não preciso trabalhar, eu preciso igual a qualquer outro. Eu tenho conta para pagar igual a todo mundo. Mas se eu não me valorizar, se eu não valorizar a minha empresa, quem vai valorizar? Tá certíssimo. Então, assim, Você eu se tenho um posiciona. preço no mercado. Você se posiciona. E Pronto. quando o cliente me quer, porque muitas vezes, tipo assim, cliente que paga minha passagem para vir para o Brasil para eu atendê-lo. Ele paga minha passagem, ele paga minha hospedagem, ele paga minha alimentação, ele paga o meu transporte, porque ele quer que eu esteja aqui. Pati, o programa já tá chegando pro final. Então a gente precisa acelerar finalizar. um pouco. Então, mas aí você falou da passagem, me trouxe a sua experiência, eu acho que pós-pandêmica, né? E assim, a agência continua muito bem, obrigada. Você não mora mais no Brasil. Não, eu moro em Reno, Nevada. E conta pra gente, como é que foi isso ali? Na pandemia? Exato. E essa sua experiência que você vai contar pra gente, com uma outra história que nada tem a ver com eventos, mas de certa maneira tem a ver com o próximo, com o outro, né? Você tá
dando saúde mental, digamos assim, e física. Mas fala aí, você vai saber. Melo acho que não sabe? Melo Você sabe, Não, né? não. Acho que não sabe. Então, durante a pandemia foi complexo para todo mundo, né? Muita gente fechou as portas, muitas pessoas faliram, né? Tá. Só que eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Como eu vim de um lugar muito difícil e onde muitas vezes eu não tinha comida na mesa para comer, eu sempre fui uma pessoa econômica. Então, eu gasto dinheiro com o que é necessário. Pão Não, dura. não. Econômica. Tá certo. Não sou pão Não, dura. tô. Sou econômica. Você levantou, eu cortei. Sou econômica. E aí eu sempre tive reserva financeira. Tá. Porque eu separo, independente da agência François ser minha, Patrícia François, e do meu marido, Frederico, existe o Prolabore, da Patrícia François. Sim. Se ela não consegue sobreviver com aquele Prolabore, ela arrume outro emprego. Sim. Porque ela tem aquele Prolabore todo É mês isso, ali o para Prolabore. sobreviver. Claro. E eu tenho o dinheiro da empresa que é investido na empresa, que Certo. é caixa da empresa. Certo. Então, durante a pandemia, a gente se reinventou. Eu fiz streaming. Eu Tá. odeio tecnologia. Até hoje Tá. eu tenho dificuldade de mexer com o celular, Tá. mas eu me virei. Sim. Falei, o que eu vou fazer de diferente? O que eu vou vender para os meus clientes? Streaming. Comecei a fazer live. Comecei a vender para os meus clientes. Shop Leblon, Tesa, entre outros. E aí eu me reinventei Tá. e eu fiz dinheiro na pandemia. Tá. Não tive problema, graças a Deus, Legal. na pandemia, por causa das lives, dos streams. Claro. Consegui fazer uma graninha. Só que durante a pandemia, antes disso, teve um desconforto no Brasil. Eu acho que não precisa contar, porque é bem violento. Uhum. Que fez a gente não querer mais estar aqui. Mas eu venho pra cá porque é o país que eu amo. A minha empresa tá aqui, que é a François, que tem 25 anos. Eu espero continuar aqui por muitos mais anos da minha vida. E a gente foi pra Reno, Nevada. Meu marido é black belt de jiu-jitsu e kruang preto de Muay Thai. E a gente resolveu abrir uma academia de artes marciais em Reno, Nevada, que se chama Life Jiu-Jitsu Reno. Só que eu nunca entrei num tatame na minha vida. Eu odiava aquela coisa suada. E aí meu marido, e eu acompanho meu marido em tudo, em todas as competições, eu sempre acompanhei meu marido. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, ele virou para mim e falou assim, quem vai me ajudar no tatame? A gente vai ter que contratar alguém, tipo assim, $3.000, né? Aí pensa, aí $3.000, a gente converte. Sim. Aí eu Não, começo nem a fazer converte. conta na minha cabeça. Não, eu consigo fazer conta na minha cabeça. Eu falei, me dá o kimono aí. Botei o kimono, entrei no tatame. E hoje tem 3 anos que eu pratico jiu-jitsu. Sou belt azul, 1 grau. Espero chegar a preta. Legal, cara. E você gosta hoje de jiu-jitsu? Cara, Cê- eu me encontrei tem- no jiu-jitsu porque foi um período muito difícil da minha vida, onde eu tive uma depressão muito braba quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu perguntava o tempo todo o que eu estava fazendo lá, qual era o meu propósito, porque eu sempre converso muito com Deus sobre propósito de vida. E todas as vezes que eu tenho dificuldade de entender o que eu estou fazendo, em toda a minha vida sempre foi assim, eu perguntei a Deus, qual é meu propósito aqui? E hoje eu sei qual é meu propósito lá. É cuidar das famílias, porque a nossa academia ela é voltada para a família. E eu vi o quanto as pessoas estão doentes, sabe? Mentalmente, fisicamente. E é um lugar, é um momento ali do esporte de desconexão, né? Desconexão. E aí você se conecta Você um pouco. despe, né? De qualquer coisa, de vergonha, Sim. de nojo, né? Porque muita Sim. gente suor, né? Sim, Imagina sim. aquela pessoa suada lá, caindo o suor em você. Você se despe. Não, o problema completo. acaba, né? Você entra Acaba. ali, E né? você É uma entra terapia. ali. É uma terapia diária que ajuda qualquer pessoa em qualquer profissão. Porque o esporte ele vai além, né, gente? Sim, sim, sim. Se a gente hoje não tiver uma saúde equilibrada, a gente se torna doente com tudo que está acontecendo no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Né? A troca Exato. de valores, a inversão de valores. Sim. Então, e aí estou lá, hoje como instrutora. Ai, que maneiro. Faz a pergunta, Melo. Vai, dica, Melo! A dica. Qual dica que você dá pra quem tá começando agora no mercado? Ter respeito pelo próximo, acima de tudo. Fazer um bom projeto antes de começar. Entender o mercado, porque para você começar algo, você tem que entender o que você está começando. Não adianta você falar assim, eu vou criar aqui uma planta. Tá bom.
mas onde você vai colher os produtos para você criar essa planta? Eles são de fáceis acessos, ele vai te custar muito caro, ele vai te custar muito barato. Então, acho que primeiro, antes de você meter as caras, idealize o projeto de fato, entenda o projeto de fato, quanto ele vai te custar, se você tem capital, se você não tem, você busca um investidor e, acima de tudo, respeite seus concorrentes, porque tem mercado para todo mundo. Você não precisa passar por cima de ninguém. Tá aí uma prova disso. Se você perguntar no mercado sobre a Patrícia François, eu acho que todos vão te dizer a mesma coisa. É uma pessoa muito correta, muito íntegra, de um caráter independente de onde eu vim. Porque o caráter não depende de onde você vem. São seus pais, né? E minha mãe e meu pai sempre foram pessoas incríveis. E eu sou muito grata a eles pelo que eu me tornei. Isso aí. Bacana, bacana. Livro? O livro. Qual livro que eu indico? Por favor, me diz. O meu. Estou lançando um livro, se Ah, Deus que quiser, legal. eu tô quase terminando. Aí. Se chama Que legal. Muito Prazer, Eu Me Chamo Prazeres. Ah, legal. boa, não é cara. pornografia, tá, gente? Legal. Desculpa. Não, claro. É sobre a minha Muito bom. história. Já entendi o prazeres. Morro dos prazeres. Ué, é um livro. Vamos Claro. indicar o livro. Muito legal. Eu muito tô legal. escrevendo já faz algum tempo. Eu paro e volto. Não, Já fiz isso umas 500 mil vezes, reviso. Mas eu espero que em breve ele esteja legal. no mercado e ele seja de exemplo para muitos. Boa, Paty. Legal. Podemos lançar livros agora também. Né? Voltar aqui pra lançar Ué. o livro, com certeza. Ué. Vai? Muito legal. E- Muito legal. Quem que você gostaria de ver conversando aqui com a gente? Cara, latino. Cara, eu acho que o latino tem muita história pra contar, assim, porque é um cara que ele se reinventa o tempo inteiro e para várias faixas etárias. Porque se você pergunta desde a pessoa mais velha, mais nova, todo mundo sabe quem é latino. Sim. Alguma música dele, alguém Sim. tem ciência, Sim. alguém conhece e sabe cantar. E Exato. ele é um pouco assim, né? Ele faz um hit, aí ele bomba, dá uma parada. Daqui tá na hora dele vir com alguma coisa nova, Com hein? certeza. Deve né? tá rolando Não, ele alguma já coisa. veio. Rolando, não, ele então, já tá com, já tá, com né? um novo Então, lançamento. Maneiro. Acabou de lançar, só não sei fazer aquelas danças dele, eu sou meio desengonçada, entendeu? Ele é um cara incrível, assim. Mas não tem a ver. Tem a ver, Tem a porque ver. o cara, Não, ele tá é muito empreendedor. Ele é empreendedor. Ele se tá muito reinventou, conectado, começou- tá muito ligado. Ele tem o é. super case, né? Tem que é, super case. que é o lance dele ter se reinventado pra fazer casamento, eventos fechados, Exatamente. aniversários. Exatamente. E aí caiu na graça de realmente sociedade. da sociedade, Da né? sociedade. Então, acho que é super legal. Vou E escutar ele aqui, vai ultrapassa, ser muito rico. ultrapassa as classes sociais. Não, Total. Né? Porque assim, ele faz festa Quando- pra milionários. Exatamente. Sim. sabe? É. E ele tem umas histórias aí incríveis, assim, de ganhos, né? Sim, A galera, Sim. cara, é apaixonada por ele, assim. Ele é um cara que Sim. eu sou fã. É um cara muito interessante, né? Eu queria muito vê-lo aqui. Sim. Bom, conto com a sua ajuda pra Vamos lá. trazer. Isso aí. Tamo Ué. junto. Tamo junto. Valeu, gente. Mais um episódio aqui do Meu Negócio é Diversão. A gente tem um recadinho da nossa mentoria, né, Melo? É isso aí. A gente em breve tá lançando a nossa mentoria. Acompanhe aí. Vai ser para pouquíssimos membros fundadores. Então, se você quer de alguma forma, você tem dores, quer otimizar a sua operação, otimizar seus projetos, quer uma ajuda externa, a gente está fazendo um produto super personalizado, né, Alanzinho? Exatamente. Ou se você está, em vez de fato de construindo, desenvolvendo um projeto novo e não tem experiência ainda com o setor, e a gente, isso é uma discussão que a gente tem aqui volta e meia, né? Não começa grande, gigante. Cara, para tudo. Volta aqui. Acessa a nossa... Daqui a pouco a gente vai lançar a nossa página e vai ter lá a mentoria. Mas, cara, sem dúvida, é o melhor atalho aí para você não entrar numa furada, né? Não ter altos prejuízos. E a gente volta e meia vê erros bobos por falta de informação, por falta de know-how. E a gente quer realmente melhorar, subir a régua e ajudar muitos empreendedores ou quem está começando a ter um melhor caminho, né? Acho que é isso. É isso aí. Então, manda uma DM se já tem interesse. Se você está ouvindo agora e quer saber mais, manda uma mensagem direta lá pra gente no Meu Negócio de Diversão, que a gente vai explicar tudo pra você. Já recomendei. Boa. É isso aí. Amigos que estão montando, ó. É isso aí. Procure-os. Obrigado, Paty. Eu Foi que ótimo o agradeço. papo. Foi demais, Meu negócio hein? é diversão, gente. Meu negócio Valeu. é diversão.